Noite eu tive um sonho, no mínimo curioso. Eu sonhei porque toda madrugada de sexta-feira eu coloco o despertador para despertar às 3 da manhã, para me levantar, fazer o meu trabalho espiritual, a minha oração, a minha prece, falar com Deus. Toda sexta-feira eu tô numa campanha fazendo uma campanha, então tem os dias certos da campanha e é toda sexta-feira durante a madrugada. E às 3 da manhã eu me levanto e vou para minha prece, para mim fazer minha oração de madrugada. A oração de madrugada, a gente sente muito, muito, muito a presença de Deus. É uma coisa muito gostosa. Parece que Ele está ali bem pertinho de você. E antes do despertador tocar, bem antes, eu estava dormindo num sono profundo. E eu me vi dentro de um sonho no mínimo curioso. Eu estava sonhando com uma sobrinha do meu marido que já é falecida, que já faleceu há algum tempo. Essa menina, ela era uma menina muito bonita, mas também era uma menina muito problemática. Ela era envolvida com drogas, ela era dependente química e ela tinha uma vida muito, muito sofrida no meio das drogas. E aconteceu que ela morreu, acharam ela morta. Eu acho que ela usou muita droga e deu, acho que uma overdose, não sei, acharam ela morta. Ela morreu de tanto usar droga. E essa noite eu me vi num sonho, eu sonhei com ela. Eu sonhei que eu cheguei num lugar e eu vi ela nesse lugar e comecei a conversar com ela. Era uma menina assim que eu não tinha muito contato com ela, mas ultimamente eu não tinha muito, antes dela morrer eu não tinha muito contato, mas a gente chegou a conviver algum tempo junto. E ela era uma menina bem, bem problemática. E daí, mas eu gostava dela. Então, daí nós começamos a conversar e no lugar que ela estava, foi um sonho no mínimo curioso. Era um lugar assim, bem estranho, sabe? Um lugar assim, ela não estava sozinha, tinha outras pessoas junto com ela. Tinha umas moças junto com ela nesse mesmo lugar que ela estava. Não conhecia ninguém, eu só conhecia ela. E eu só conseguia falar com ela, com as outras moças eu não conseguia falar. Eu também, depois que eu acordei, não me lembro o que foi que eu conversei com ela. Não consegui lembrar. Eu só lembro do sonho em si, que eu conversava com ela. E daí essas pessoas que estavam com ela, elas estavam muito suja mesmo, como se tivesse caído num pantano. Estavam muito suja. E ela também estava com o corpo assim, tudo cheio de mancha e suja também. E eu conversava com ela. E no sonho eu mostrava um lugar igual como se fosse uma estrada, um caminho. Eu lembro que eu mostrava essa estrada para ela. E o curioso que eu achei nesse sonho é que eu conversava com ela assim, eu não podia chegar perto dela, tinha uma certa distância, eu não conseguia chegar perto dela. E o meu corpo estava totalmente diferente do que é meu corpo atual, de quando estou acordada. O meu corpo estava muito diferente, como se eu tivesse assim, num outro corpo, tipo assim, quando eu era bem jovenzinha. Era tudo perfeito o meu corpo. E as vestes que eu estava vestido com eles eram uma veste diferente também. Eram umas vestes muito diferentes, não é das vestes que a gente é acostumado a vestir. E eu estava me sentindo muito bem naquele corpo e naquelas vestes.
E eu conversava com ela de uma certa distância, assim. Eu não conseguia chegar perto dela. Só que eu no sonho, eu lembro que eu mostrava um lugar para ela, uma estrada, um caminho que eu queria que ela fosse por ali, no sonho. E daí eu lembro que na primeira vez que eu falei com ela não aceitou, ela não queria ir. Daí no sonho eu andei naquele lugar, era como se fosse assim, um bairro, uma vila, não sei, era um lugar estranho. Sabe assim, quando você passa por um lugar assim que foi habitado e depois parece que as pessoas saíram dali, fica um lugar, parece que morto, abandonado. Era um lugar assim, era um lugar obscuro, um lugar ermo, um lugar muito feio, mas que não tinha vida. E aquelas pessoas estavam ali. E essas meninas, essas moças que estavam com ela, quando eu falei para ela pela segunda vez, para ela ir numa estrada assim, num caminho, eu vi que aquelas moças se jogavam no chão e ficavam se rastejando no chão igual cobra. Foi um sonho tão ruim, tão estranho. E eu lembro que ela pegou aquele caminho, aquela estrada e foi. E nessa, quando ela pegou o caminho e foi, eu acordei daquele sonho. Eu acordei e daí eu pensei, nossa, o relógio despertou e eu não ouvi. Que hora será que deve ser? Porque às 3 da manhã eu tinha que acordar. Daí eu acendi a luz, fui olhar no celular, faltava 5 para 3. Eu acordei exatamente 5 para 3. Faltava 5 minutos para 3 horas. Aí foi a hora que eu levantei para fazer minha oração, meu trabalho espiritual. E eu acordei assim com aquela sensação que eu tive, assim, sabe, naquele lugar tão estranho. É uma coisa que realmente tem sonhos que não dá para entender. Pertence ao espiritual mesmo, a Deus. Queria compartilhar com vocês.